sobre a coragem de enfrentar essa situação e reconhecer isso que você antes não via. O homem do passado. O masculino aqui. É como se o masculino tivesse que sempre sobressair. Olá, gêmeos. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Se você tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas para Gêmeos. Eu gosto de montar uma mandala inicialmente e depois abrir os outros conselhos. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Então vamos no fundo do deck para Gêmeos, 2 de paus, carta do domínio. Estamos falando aqui de casal e de família. Bom, abriu aqui com a carta da felicidade. É um ideal. Aparece a felicidade como um ideal a ser alcançado aqui, como um tema principal, buscar a felicidade, né? Mas o fundo do deck mostra o domínio. Então, existe uma disputa entre dois lados, né? E isso pode sabotar essa felicidade. Porque no bloqueio sai a carta do deboche. Sempre olho para a carta do deboche como uma puxada de tapete que a vida dá. Né? O expectativa versus realidade, aqueles memes que a gente encontra na internet. Né? Então aqui é como se o tarot dissesse, bom, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser feliz nesse campo. Mas tinha algum detalhe muito importante que não foi visto e essa felicidade está em xeque. Né? Então, no mental, sai o príncipe de ouros. Me parece aqui que você está pensando neste homem, que é o seu par energético aqui. Né? Já saiu o príncipe de ouros junto com a princesa de ouros. Então, ele sai aqui como o dono do mundo. Alguém que detém o poder da matéria. Então, pode ser alguém que esteja muito apegado ao trabalho, ao dinheiro, ao prover. Só que no inconsciente sai o feminino pela imperatriz. Então, é esse lugar que você ocupa, é como se fosse uma crise de identidade, né? Onde que eu fico nisso? Qual é o meu papel nessa relação? Né? Como é que eu me sinto mulher empoderada, tendo o meu lugar, se eu estou vivendo um modelo, né? O modelo, digamos, do casamento ou do par perfeito, ideal, porque a felicidade mostra, né? O ideal da felicidade é como se você tivesse feito tudo certo, você seguiu a cartilha e deveria estar feliz com isso. Mas o deboche vem cruzando o seu caminho aqui como um espinho no pé. Né? Falando, bom, será que isso aqui é suficiente para você? Será que este papel que você está ocupando nessa relação como mulher te traz a felicidade que você esperava? No passado mostra o ajustamento, então são os acordos. Aqui é o livre-arbítrio também, né? E os encontros, porque essa carta também fala de karma. Então, karma é sempre uma oportunidade. Então, no passado, de alguma maneira, você avaliou, você pesou e você quis isso. Você buscou isso, né? Mas
Você pode agora estar arrependida, pensando, isso é um karma na minha vida. Como é que eu saio disso? E é uma questão que a gente tem que avaliar pelas outras cartas. A carta do mago fala sobre ter habilidades, desenvolver habilidades, ter realmente iniciativa. Lembre-se que ele é o arcano 1. O 1 inicia, mas inicia com habilidades, com atos concretos. Então, esta carta pode falar sobre você ter que lidar com manipulações com relação a esse homem, e por isso você se vê presa, já terminou aqui com o pendurado, tá? A gente vai chegar lá. Mas pode ser essa coisa de alguém ser muito habilidoso em te prender neste lugar ou nesta relação, ou neste papel, e você se sentindo desconfortável com isso. E também fala sobre você ter que desenvolver as suas melhores habilidades para lidar com isso, para sair dessa rede. E a carta do consulente aqui, que representa, é a luxúria. Então a gente fala sobre os modelos, como eu falei, as pessoas de fora talvez olhem para você pensando, nossa, casamento dos sonhos, relacionamento dos sonhos, o homem ideal, o namorado perfeito, como uma projeção. Mas aqui tá falando dos excessos, tá falando também de status, tá falando sobre coisas que ficam presas aí em você, na sua garganta, e que você não está conseguindo despejar, não está conseguindo falar. E isso te sufoca internamente. Então fala sobre os exageros. Tudo que é muito bom, muito perfeito, muito tudo, pode estar escondendo algum tipo de carência, de buraco. Ao redor sai você, então parece aqui que você está deslocada da sua vida e do seu papel. É interessante porque a carta que te representa fala muito mais da aparência do status do que de você mesma, Você vem como um satélite dessa carta. Você vem ao redor daquilo que foi construído, e que você acaba tendo que sustentar, mas num papel secundário. Sai a carta do valor aqui como um desejo. A carta do valor, junto aqui com a Imperatriz do Inconsciente, fala muito sobre esse desejo de ser uma mulher respeitada, reconhecida pelas suas virtudes, não só por aquilo que proporciona, ou pelo papel que ocupa, pela função que desempenha. Tá faltando essa coluna, é a coluna que te sustenta, que ela está aqui abalada. E termina com o pendurado, porque nesse momento a situação mostra uma apatia, uma paralisia, alguém preso, enredado por essa situação e também se sacrificando por isso. Lembre-se, o domínio fala sobre a disputa entre dois lados. Então o casamento aqui, essa relação, ou essa família pode estar sempre vivendo num cabo de guerra, mas aparentando ser a família perfeita. Muitas famílias que a gente vê no Instagram, inclusive, Muitos casais e famílias que são perfeitas, de repente você tem a notícia que aquilo acabou. Então fala sobre essa situação para Gêmeos nesse momento, Veja se é para você ou se a leitura está espelhada. Se não for, você pula a leitura, porque sempre sai uma situação muito específica, Eu não trabalho com tarô de previsões. Eu olho muito mais para trás, para aquilo que se repete, do que para frente, Porque eu sempre acho que o futuro é um reflexo do passado, Não é a questão de tentar a sorte mudando o futuro, é a questão de consertar aquilo que está no passado e muitas vezes escondido. Vamos aos outros conselhos para Gêmeos. Bom, aqui essas cartas mostram uma possibilidade, deste homem ter como se fosse uma dupla personalidade, Ora, alguém muito decidido,
no que quer, pelo Cavaleiro de Espadas, e ora alguém que tem esses rompantes, às vezes de uma crise assim de autoridade, de achar que é mais que os outros, de ser invasivo, violento. Então é um limiar muito tênue entre a pessoa que é decidida e objetiva e a pessoa que é abusiva. Ao mesmo tempo que você vê algumas qualidades, você vê que isso passa da medida, né? E vira, por exemplo, um autoritarismo, né? Ou uma relação que é baseada no grito. E o tarô vem mostrando aqui o início de uma nova era. Aí eu vou pedir esclarecimentos para quem que é esta nova era. Olha, novamente essa energia duplicada, né? Agora com o naipe de copas. Então, como eu falei, a pessoa acaba mudando, é como se ela mudasse uma chavinha. Eu posso aqui até mesmo pensar numa pessoa que é bipolar, né? Uma hora você vê o príncipe, outra hora você vê uma pessoa que está bloqueada emocionalmente e que não está disponível para você. Então, o príncipe encantado, digamos assim, é aquele que satisfaz os seus desejos, as suas vontades. Mas a outra figura, né, esse seria o Cavaleiro de Copas. Mas o Príncipe de Copas é alguém que olha só para si, em primeiro lugar, e deixa o feminino de lado. É alguém que tem bloqueios emocionais. E o que mais preocupa é a carta da indolência, né? Falando sobre esta paralisia, esta apatia, alguém que não se nutre emocionalmente, né? E também não consegue nutrir o outro. Então aqui fala sobre um buraco, um vazio, que pode ser refletido nessa personalidade. Eu entendo que a nova era aqui seja o seu olhar sobre isso, você identificando este padrão, porque antes você também estava olhando só para a vitrine. Uma coisa é você olhar a vitrine, né, de fora, outra coisa é você ser a estátua dentro da vitrine, parada, presa nesse lugar. Olha, muitas cartas aqui masculinas. Aqui é vivendo entre tapas e beijos, né? A carta da trégua mostra, inclusive, esse padrão da pessoa, quando ela quer, ela muda, ela muda ali o discurso, né? Ela acaba sendo disponível, solícita, mas isto é fogo de palha pelo Cavaleiro de Paus. É alguém que age nesse impulso. A pessoa tem uma leitura aí do campo. Estou perdendo, então agora eu preciso virar o jogo. Aí entrega aquilo que você quer. Mas isso não se sustenta ao longo do tempo pela carta do fracasso. E aqui fala sobre uma abertura material, uma abertura concreta. Como eu falei, tinha saído o príncipe, ou era o Cavaleiro de Ouros, não, é o Príncipe de Ouros que tinha saído, né, no seu mental. Sobre alguém que está muito focado nesse prover, nesse lugar do trabalho, do ganhar, e pode ser uma pessoa muito apegada ao dinheiro, né, muito financeiramente. Então é como se a pessoa também substituísse. Não sei lidar, não sei transitar bem no campo emocional, então eu acabo compensando com o trabalho, com as finanças e acaba se apegando à matéria. O que mais para essa questão? Bom, essa carta da virtude, junto com a vitória, fala sobre você ter a cabeça no lugar, né? Entender o que está se passando, e para ter vitória apenas é preciso ter coragem para enfrentar, né? Porque pela situação que sai na mesa, você ainda está num lugar se sentindo enfraquecida, sem as suas virtudes, sem a possibilidade de ter uma vitória, né? De conquistar o seu lugar, de viver o relacionamento que você quer viver. Então aqui fala sobre a coragem de enfrentar essa situação e reconhecer isso que você antes não via. O homem do passado.
o masculino aqui. É como se o masculino tivesse que sempre sobressair, até pela quantidade de cartas que saiu do masculino antes. Ó, o trabalho. Então, parece que para essa questão também, né, só vem a energia do homem, do masculino. O diabo, ele traz aqui na carta também uma árvore, mas que ao mesmo tempo representa um pênis. E o trabalho, que é o prover. Parece que o masculino está totalmente atrelado a este poder. Para você, só resta a fuga. Olha só. Para ele, tinha saído o As de Ouros, falando sobre tudo se traduz em abertura para matéria, finanças, dinheiro. E você está buscando aqui uma abertura emocional. A Rainha de Espadas é aquela que rompe, dá um corte. É a cabeça de um homem de um lado e a espada do outro. Aqui fala de ser algo insustentável. Chega nesse patamar pela carta da completude, que é a conclusão. Você, olhando todo esse cenário, a pessoa que se prioriza, né, esse homem que coloca ele em primeiro, segundo, terceiro lugar, né, parece que tudo gira em torno do umbigo dele. Você fica sem lugar, você fica sem espaço nisso e tendo que sustentar ali a posição de esposa troféu, esposa perfeita. Se não é casada, seria uma namorada, ó. Para você só resta essa opção que é o bloqueio, assim como tinha saído o pendurado. Então, é um casamento que não dá certo, né? Porque essa lógica do prego e do martelo, né? A pessoa fica te pregando o tempo todo na parede, martelando em cima de você, da sua existência. Então, conselhos finais aqui para Gêmeos. Ó, fecha agora com a sua energia, realmente. Falando sobre esta conscientização, a carta da ciência fala que o único caminho é uma expansão de consciência. Analisar as suas escolhas do passado, né, se empoderar, fazer aqui da sua dor, né, a sua potência. E fala sobre as questões da infância. Então, aqui cabe bem uma análise. Veja, faça um paralelo entre este homem e o seu pai. Essa figura, essa coisa da autoridade masculina, de ter o máximo ali da autoridade, estar ali no topo da hierarquia, me parece uma criança ferida. E você tem que trabalhar essas questões para que isso não se repita mais na sua vida, tá? Para que você consiga ocupar um lugar sem ter que se diminuir perante o outro, né? Nessa posição aí do status, das coisas que são superficiais, né? Mas que na nossa sociedade, infelizmente, elas acabam dando o tom, né? Em muitas situações, muitas relações, e para você não cabe mais isso, tá? Então, esta foi a tiragem para Gêmeos, e eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.